Olá a todos, Márcio Aguiar, sejam bem-vindos ao curso de capacitação para certificação em Big Data da Huawei. Nós vamos explorar aqui nesse curso o conceito de Big Data, um pouco da sua história e, mais importante ainda, vamos conhecer as tecnologias open source para trabalhar com Big Data, as principais operações e cenários e, finalmente, a solução que a Huawei fornece para atacar o problema. Então vamos começar falando aqui do que a gente chama do Big Data Era, né? Big Data é um conceito que se tornou muito popular recentemente, mas ele não é um conceito novo. A gente ouve falar em Big Data desde a década de 90, quando esse termo foi cunhado, mas hoje ele está recebendo uma atenção muito grande. E por que isso está acontecendo? Então acho que é importante a gente começar mencionando um fator que contribuiu muito, que é a evolução do hardware. Memória, capacidade de processamento, velocidade da rede. Se você pega não muito tempo atrás, os computadores executavam sistema operacional, programas de processamento de dados e jogos com hardware bastante limitado em comparação aos dias de hoje. Só que a gente tem que ver que a tecnologia ela é meio que uma corrida. Então naquela época do Windows 95, a lei de Moore dizia que a capacidade de processamento iria dobrar a cada ano. Então, o que a gente imaginava? Poxa, no futuro, tudo vai ser muito rápido. Eu vou fazer, meu sistema operacional vai abrir em questão de segundo. Eu não vou ter delay nenhum para abrir programas, processar planilha, etc. E o que acontece? 25 anos depois, estamos em 2020 e a impressão que a gente tem é que o Windows não parece ser tão mais rápido do que era em 95. Nada parece ser tão mais rápido. Então, a nível de comparação, a gente pode ver aqui a evolução de processamento de 1970 para cá. É quase que exponencial aqui o crescimento. A gente saiu aqui de megahertz para vários gigahertz de processamento. Assim como memória, que o custo caiu bastante, a capacidade de memória RAM e até de armazenamento do computador também cresceu muito. Mas se a gente observar aqui no quadro comparativo, a gente pode ver aqui, por exemplo, os requisitos mínimos de cada aplicação lá em 95 e hoje. Então o Windows 95 rodava, o requisito mínimo era um processador Intel 386, que ele processava 33 MHz, a memória 4 MB de RAM e armazenamento de 50 a 55 MB de disco rígido. Hoje o Windows 10 exige um requisito mínimo, processador de 1 GHz, memória de 2 GB e um armazenamento de 16 GB. Então multiplicou-se muitas vezes o requisito mínimo do sistema operacional para ele executar. Assim como se você compara ferramentas como o Office e o Office 365, mesma coisa. E jogos, por exemplo, o Duke Nukem lá atrás, 96, rodava no 486, 66 MHz, com 8 MB de memória e 30 MB de processamento. Hoje a exigência dele é 2,4 GHz de processamento, 2 GB de memória, 1 GB de armazenamento e ainda exige uma placa de vídeo com pelo menos 512 MB de memória. Então essa é a corrida que acontece. O hardware evolui, mas a gente consome todos os recursos que aquele hardware provê. Por isso que é uma corrida. A gente aumenta a nossa capacidade de processar, de armazenar, e os softwares querem usar toda essa capacidade de processamento e armazenamento. Podemos observar também o mesmo comportamento em velocidade de rede. Temos essa curva exponencial aí de velocidade de transmissão na internet, em kbps, mas a gente observa também o crescimento da mesma forma do tamanho médio das páginas na internet, dos sites. Então aqui, se você observa, a média de carregamento de uma página de 2010 para cá praticamente é constante, apesar do aumento significativo da velocidade da internet. Vamos olhar agora então, por exemplo, o tamanho das mídias, né?
A gente trabalhava com vídeo antigamente em resoluções muito baixas, né? Com o crescimento da capacidade de velocidade da internet, a gente hoje já transmite vídeo em 4K. Então, 1 minuto de vídeo antigamente tinha menos de 1 mega. Hoje, 1 minuto de vídeo em 4K tem mais de 100 megas. Então, se a gente observou que a evolução do hardware sempre correu junto com o crescimento do software, o que mudou agora? Por que a gente está falando tanto em Big Data? Lá atrás, a gente não tinha esses mesmos problemas, nosso volume não era limitado para a quantidade de dados que a gente trabalhava, apesar de muito menor. Então, como é que o Big Data se tornou tão popular mais recentemente? Então a gente tem que falar agora de algumas outras revoluções que aconteceram que colocaram o Big Data no mainstream. E uma delas principalmente é a internet, né? Então, primeiro ponto, os sistemas básicos de formulário e relatórios viraram commodities, né? O ambiente é muito competitivo. Então, você precisa hoje coletar muito mais dados, extrair muito mais informação de valor para você conseguir clientes. Então, hoje, um software ele não trabalha com o ABC daquele setor, daquela loja. Ele tem que coletar diversos tipos de dados cada vez mais e processar esses dados, fazer análises cada vez mais complexas para dar valor ao seu cliente nesse ambiente tão competitivo. Além disso, aconteceu a computação em nuvem, né? O que a computação em nuvem trouxe para o cenário? Ele tornou acessível grandes clusters para empresas de qualquer tamanho, né? Então você pode montar uma startup e você já começar com ela trabalhando na nuvem. E você cresce essa nuvem à medida que você cresce a sua empresa. O terceiro fator são as redes sociais e a telefonia móvel, né? Então as redes sociais e celulares eles geram um volume muito grande de dados em uma velocidade que não havia sido experimentada antes. Então esse tipo de mídia ele precisa descobrir o máximo possível sobre os seus usuários para gerar receita, né? Então você tem uma grande velocidade de dados que são coletados, você tem um volume imenso de dados que são armazenados, e você tem aí que extrair informações valiosas para você conseguir se tornar um negócio rentável. Temos essa quarta revolução que é a chamada Internet das Coisas, ou IoT, né? O IoT, o propósito dele é conectar tudo na internet, né? Então sua casa, as lâmpadas, câmeras, semáforos, sensores diversos, carrinhos de compra, carros, roupas e até animais vão estar aí transmitindo dados e consumindo dados da internet o tempo todo. Então, novamente, a gente tem um volume muito grande de dados e um volume bastante variado. Por último, nós temos a inteligência artificial, que deu um salto muito grande recentemente e é uma área que precisa trabalhar também com um volume de dados muito grande para trazer resultados melhores. Então, recentemente a gente observou o GPT-3 que foi lançado, capaz de processar a linguagem natural, né, com eficácia que jamais foi vista antes, e para isso ele processou cerca de 300 terabytes de dados e ele utiliza mais de 170 bilhões de parâmetros. Então, com todas essas mudanças, o Big Data se tornou um tema muito tratado na indústria. E o que é Big Data, né? Como é que você reconhece que está trabalhando com Big Data? Não existe uma definição objetiva do que é Big Data ou não. Não tem um número mágico de volume de dados, se você ultrapassar, você já disse que está trabalhando Big Data. Você tem que analisar alguns conceitos para saber se você está trabalhando com Big Data. Esses conceitos são os 4 Vs. Se você pega a definição da Wikipedia, ele diz que Big Data são um conjunto de dados que são muito volumosos e complexos, que aplicações tradicionais de processamento de dados são inadequadas para lidar com eles, né? Então você tem que conter esses 4 Vs aqui, ou uma parcela deles, né? Então o que caracteriza
o Big Data? Primeiro de todos, que é o que todo mundo espera, né? Que é o V de volume. Então, quando eu começo a virar Big Data, hoje, se você ainda está trabalhando com gigabyte, na casa do gigabyte, provavelmente você ainda não atingiu o status de Big Data. Eu digo provavelmente porque o volume não é a única coisa a se considerar nesse caso. Mas o volume começa a ser um problema para sistemas de processamento e armazenamento tradicionais quando ele começa a ultrapassar bem a casa dos terabytes ou dezenas de terabytes. O segundo V é o V de variedade. Então é muito comum atualmente se trabalhar com mais de um tipo de dado e em mais de um formato. Certo? Então um sistema ele pode consumir fotos, planilhas, logs, banco de dados, dados de redes sociais, documentos, dados de sensores e as diversas outras fontes de dados. E os formatos também, eles podem variar muito. CSV, JSON, XML, SQL, binário, etc. Então no sistema Big Data você não só consome uma fonte como tradicionalmente um banco de dados. Você provavelmente está coletando dados de diversas fontes diferentes e que são trabalhados em diversos formatos diferentes. E você cruza esses dados para obter informação. O terceiro V é o V de velocidade. Então a velocidade se refere à rapidez com que você consome novos dados. Então, muitos sistemas têm que lidar com um volume muito grande de dados que chegam com uma frequência muito alta e são gerados em tempo real. Então muitas vezes você precisa processar online ou então armazená-las e processar em lote. Então, por exemplo, processamento de eventos que são gerados em alta frequência, como sensores que coletam dezenas de informação por segundo e transmitem para o servidor, um acelerômetro, um RPM de um veículo. Por vezes um sensor ele não tem uma frequência de transmissão muito alta, mas você possui dezenas de milhares de sensores. Então você pode estar transmitindo ali uma informação a cada 1 minuto, só que você tem uma rede de sensores aí de centenas de milhares de sensores transmitindo para você. Então isso gera uma velocidade, uma frequência de processamento de dados alta. Outra forma de você ter uma velocidade muito alta de processamento de dados é se você trabalha com sistemas que o volume de usuário é muito grande. As próprias redes sociais são esse caso. Se você tem poucos usuários, a rede social não é um grande problema, não tem uma grande velocidade de processamento, mas como a gente trabalha com milhões de usuários, no caso Facebook e outros bilhões, então você processa dado numa velocidade que nunca foi trabalhada antes. Por último, a gente tem o V de valor. O valor é o resultado final que você quer obter dessa montanha de dados que você está processando. Só que em um cenário de Big Data, como a gente falou, o dado ele possui uma baixa densidade de valor. O que quer dizer isso, baixa densidade de valor? Como você consome dados de diversas fontes, em diversos formatos, em volumes diferentes, o valor não está contido isoladamente em cada dado que você processa. Então, pegando o exemplo do Google, ele coleta dados de vídeo que eu assisto, as buscas que eu faço, os sites que eu visito, quais anúncios eu clico, minha localização, dispositivos que uso, o e-mail que envio, reuniões, etc, etc, etc. Então o Google coleta muitos dados. E esses dados não estão concentrados em uma única base e estruturados da mesma forma. Eles estão espalhados. Só que o Google ele cruza todos esses dados, ele une todas as informações e com a união deles, você pegando diversos dados de fontes diferentes, você consegue chegar a uma informação valiosa sobre o usuário dele, que é o que ele precisa vender, o perfil do usuário. Então por isso que a gente diz que em Big Data existe um grande valor naqueles dados, só que uma baixa densidade. Eles não estão concentrados num único local. Então, resumindo, a gente passou de um cenário onde o volume de dados era baixo, pelo menos para cenários atuais, era bem estruturado, com relatórios descritivos e focados em uma ferramenta, que era geralmente o SGBD, o banco de dados, e agora a gente tem um cenário de volume de dados imensos, diversos, onde o dado é a prioridade e a gente tem que trabalhar com diversas ferramentas para extrair essa informação.
Então vamos ver alguns exemplos no mundo real do que é Big Data na prática, né? Então vamos começar aqui pelas grandes conhecidas de todos. Temos aí essa informação que foi disponibilizada pelo Netflix no uso deles dessa ferramenta de streaming chamada Kafka. Eles atualmente possuem mais de 4.000 brokers, né? Então isso representa 4.000 nós ou máquinas, servidores executando com Kafka, que rodam em 50 clusters em 3 regiões do AWS. Né? Eles tratam 1 trilhão de mensagens por dia, né? E no pico já chegou a 2,2 trilhões. O volume de dados dele é de 6 petabytes. A gente tem essa informação aqui também que foi apresentada pela Apple, né? A escala que ela trabalha. Então ela hoje tem mais de 160 mil instâncias do Cassandra, que é uma base de dados, né? Mais de 100 petabytes armazenados e muitos milhões de operações por segundo, né? Então são milhares de clusters. Aqui também tem um exemplo do uso do Kafka pela Microsoft, na parte de anúncio, Bing e no Office. Eles possuem milhares de brokers do Kafka, que isso representa efetivamente nós, servidores, através de 5 data centers. E para finalizar, mais alguns exemplos aqui do Spotify que foram divulgados nas redes. O Spotify tem 75 milhões de usuários, 30 milhões de músicas, então 1,5 bilhões de playlists e 1 terabyte de dado de usuário é gerado todo dia. Já o Twitter ele usa Hadoop, né, em múltiplos clusters, e eles têm armazenados aí mais de 500 petabytes dividido em 4 grupos, que é dado de tempo real, dado de processamento, data warehouse e o cold storage, né, que é aquele armazenamento que não é tão acessado, ele também não precisa ser tão imediato o acesso ao dado dele, né? Então mais de 10.000 nós, o maior cluster dele tem mais de 10.000 nós, então eles rodam mais de 150 mil aplicações e lançam cerca de 130 milhões de containers por dia. Isso é um número inimaginável. O YouTube ele também tem dados bem impressionantes, né? Aqui do próprio blog do Google, ele menciona que o YouTube ele recebe dos usuários cerca de 400 horas de vídeo a cada minuto, né? Isso dá, se você calcular como 1 hora de vídeo contendo 1 gigabyte, então é quase 1 petabyte de armazenamento que eles precisam todo dia. Então todo dia 1 petabyte de vídeo é feito upload para o YouTube. Então depois de ver esses exemplos dos grandes players da internet, a gente se pergunta, será que eu vou trabalhar com Big Data só se eu for trabalhar em alguma empresa dessa? Né? Então, para trazer um contexto aqui, tem uma frase do Humphrey, que é antiga, que em algum momento ele falou que todo negócio hoje é um negócio de software. E o que ele quis dizer com isso? Que o software ele ia operar em todos os setores e ele ia se tornar uma peça fundamental para o funcionamento e competitividade de negócio em todos os setores. E hoje a gente observa isso. E hoje a gente pode afirmar que todo negócio está se tornando um negócio de dados, né? Então deixou de ter o foco no software, o foco agora é o dado, né? Então ainda não é o caso, mas rapidamente está se tornando esse o cenário, né? Os negócios têm que trabalhar todo o dado possível, você não descarta mais dados, você não descarta mais informação, você coleta o máximo possível, você trabalha o máximo possível na maior velocidade que você puder para trazer valor ao seu cliente, ao seu usuário. Então por isso que o cientista de dados foi cotado recentemente como a profissão número 1 do futuro. A gente está na era do Big Data. Mas o mais importante aí não é o dado ou o Big Data, mas como é que a gente vai analisar esse dado para encontrar valor e definir ações que vão elevar a capacidade operacional de toda a indústria. Então, hoje, grande parte dos setores já trabalham com Big Data. A gente pode ver aqui
que o Big Data ele não está só na internet, em rede social ou em lugares que tem milhares ou milhões de usuários, né? O Big Data ele está se espalhando por todos os setores. Então a gente tem aí a proporção, as top 100 indústrias que estão usando Big Data. Então a gente já tem Big Data no varejo, no setor hospitalar, turismo, transportes, setor financeiro, governo, telecom e todos os setores. O futuro é que todos os setores sejam impactados pelo Big Data. Então vou apresentar um pouquinho aqui de exemplos de cada setor do que seria o trabalho do Big Data neles. Então vamos começar pelo sistema financeiro, né? Primeiro, quem faz parte do sistema financeiro, né? Quem são os players? São os bancos, seguradoras, corretoras, bandeira de cartão, adquirentes, fundos de investimento. E como é que eles trabalham o Big Data nesse setor? Então, algumas coisas de vital importância para o negócio, como detecção e prevenção de fraudes, né? Análise de risco do cliente. Então você tem volumes aí de dados imensos, das mais diversas fontes, porque eles integram essas informações para fazer análise de risco, para mensurar crédito ao cliente, você aumentar a eficiência do sistema financeiro, né? A gente estamos em 2020 e hoje um TED leva um dia para ser processado e ele não funciona no fim de semana. Isso já vai mudar. Temos aplicação também em bolsa de valores, né? Hoje a gente sabe que existe algo chamado High Frequency Trading, que é fazer trade ou operação em bolsa de valores em altíssima frequência, e lógico que isso é feito por algoritmo, programa de computador que está ali conectado, conexão quase que direta com os servidores das bolsas, e eles fazem trocas que duram segundos ou menos de um segundo, às vezes um minuto, para maximizar o ganho na bolsa de valores. Então temos também um setor aí que é o varejo, que hoje é um setor que tem muito a ganhar com Big Data, né? Que os players do varejo são supermercados, lojas de departamento, lojas de imóveis, cosméticos, farmácias, etc. Então como é que esse setor pode ganhar operando Big Data, né? Então ele trabalha com recomendações de produtos, né? Aquela velha propaganda direcionada que você recebe, mas também eles usam muito cruzamento de dados e análises em cima de volumes muito grandes de dados de todos os clientes em decisões estratégicas, como por exemplo, como movimentar o catálogo, observar o impacto de uma mudança, né, observar o resultado de promoções, prever tendências, né, de produtos e, lógico, interação com mídia social. Acho que todos os setores aí utilizam esse tipo de abordagem para se aproximar do cliente. Então você está ali monitorando o sentimento da rede social em relação ao seu produto, ao seu estabelecimento. Outro setor que tem muito a ganhar é o governo. O governo, a gente sabe que trabalha com volumes muito grandes de dados, variedades enormes, né? Dado financeiro, pessoal, benefícios, tudo. E também, muitas vezes, trabalham com velocidade de processamento muito alta. Então, como é que o governo tem a ganhar utilizando técnicas, ferramentas e análise de Big Data? Fazendo análise de gasto do governo, né, identificando áreas onde pode melhorar, identificando sonegação de impostos. Hoje é um negócio que é muito difícil de fazer, mas já tem países que estão aí tentando pegar mais pessoas que estão sonegando impostos, como o Canadá, o Reino Unido já tem trabalho nesse sentido. Monitoramento de trânsito, né, via câmera, placas, acidentes, segurança e também um exemplo muito recente que o governo contratou a Vivo para fazer identificação de aglomeração, né, no país todo. Então imagina o volume de dados, a velocidade que os dados chegavam para você processar, né, essa quantidade de dados e identificar aglomerações, onde elas estão ocorrendo e em que volume. Na saúde, também é um setor de muito interesse, né? A saúde envolve hospitais, maternidades, clínicas, planos de saúde e até governo, né? Se você for pensar em medicina preventiva. Então, como é que eles podem trabalhar com Big Data, né? Armazenamento e análise de imagem de diagnóstico, né? A gente sabe que
Um exame de imagens ocupa vários gigabytes de armazenamento, né? E você processar essas imagens todas não é tarefa simples, não é tarefa que um servidor só dá conta. Então, logística e ocupação também é um problema muito sério hoje no setor de saúde, né? Ocupação de leitos. Então, você conseguir se preparar, prever o volume, prever sua capacidade, você alocar pacientes a leitos e e também alocar médicos, enfermeiras, é um problema complicado. E monitoramento em tempo real, que hoje você também já tem equipamentos hospitalares que o paciente leva para casa, que é monitorado pelas clínicas e hospitais, né? Eles ficam transmitindo ali em tempo real e você tem que fazer aquele processamento daquele dado para identificar problemas, né? E o conjunto todo de dados da saúde tem um valor histórico muito grande, né? Você integrar dados de saúde de diversos países, cruzar esses dados, identificar, né, causas de problemas de saúde, conseguir antecipar problemas como o coronavírus, né? Você conseguir identificar que ali tem provavelmente uma pandemia para começar, também é algo que pode ser tratado como problema de Big Data. E nós temos aí também o setor de transporte, né, que trabalha muito com logística, planejamento de transporte público, replanejar a malha viária, né, o próprio carro autônomo utiliza diversos tipos de dados, sensores, um volume imenso de dados para tomar decisões. É também outro setor muito impactado. Então esses são alguns setores que vão ser impactados, né, que já trabalham com Big Data. Eu poderia citar aqui diversos exemplos, passar o dia dando exemplos, né. Como eu falei, o Big Data ele está permeando todos os setores, né. Então é isso, ele não está ali isolado naquele mundo de internet, rede social e milhões de usuários. Não, todo o negócio agora vai virar um negócio Big Data. Então, ok, como é que esses setores estão utilizando ou podem utilizar o Big Data? Então existem 4 tipos de análise que a gente pode resumir aqui no Big Data. É ela descritiva, diagnóstico, preditiva e prescritiva. O que é a análise descritiva? A análise descritiva ela vai te dizer o que aconteceu, né? O que está acontecendo. Ele vai sumarizar informações para você. Ele vai te mostrar o passado. Assim como um exemplo, o Google Analytics faz, né? Ele provê uma grande quantidade de relatórios para avaliar o desempenho das visitas do seu site e a eficácia de campanhas de marketing. A análise de diagnóstico ela já tenta te dizer por que isso aconteceu, né? Eu vi que isso aconteceu, mas qual é a causa disso? Então o ser humano, quando você tem uma análise descritiva, ele vai ter que começar a fazer o drill down, né? Se aprofundar naquilo para tentar identificar o porquê que aquilo aconteceu, para daí então fazer a sua intervenção humana, tomar uma decisão e chegar na ação que deve ser tomada. Então, tem tipos de análise que fazem isso para você. Ele vai não te dizer só o que aconteceu, mas vai te dizer o que aconteceu. Então, o SAP ele tem o IDR, que é o Inventory Diagnostics for Retail, que ele provê um overview da situação de estoques, né, através da cadeia de suprimentos, e ele identifica a causa raiz de falta ou excesso de estoque. Aí ele vai quantificar para você perda financeira causada pela perda de receita e estoque elevado. A análise preditiva, o terceiro tipo de análise, ele vai te dizer o que vai acontecer, né? Visto isso aqui que está acontecendo, o que provavelmente vai acontecer no futuro, para eu poder me preparar. Então você vê que cada vez que você desce na análise, né, descritiva, diagnóstica preditiva, o nível de intervenção humana diminui. Exemplo de análise preditiva é feita na Go. Né? Tem um caso de uso da Go, onde ela coleta dados de registro de manutenção, relatório de pilotos, outros 1.500 parâmetros do sistema da aeronave. Aí esse dado é cruzado com dados de leitura do motor, né, como temperatura, vibração de turbina, falhas e eventos como pousos forçados, e elas são processadas numa análise e usadas para identificar potenciais problemas.
né, incluindo um desgaste prematuro do sistema da aeronave, que é usado para realizar manutenção preventiva. E por último, que é um tipo de análise mais avançada, a gente tem a análise prescritiva. A análise prescritiva, né, ela sabe o que aconteceu, sabe por quê, né, ela consegue antecipar o que vai acontecer e ela já diz para você o que você deve fazer. Então você vê que nesse tipo de análise a intervenção humana nesse gráfico é zero. Ela te dá a decisão, ela dá esse suporte à decisão muito efetivo, né? E muitas vezes ela já toma a decisão e executa a ação, né? Então quando você chega no nível de automatizar a decisão. Um exemplo de análise prescritiva é na indústria de óleo e gás. Existem sistemas que usam dados de sísmica, né, registros de poço, dados de produção, outros dados que estão relacionados, e ele vai te dar uma receita, né, com base em todos esses dados, ele vai te dar uma receita de como você perfurar aquele poço e como você faz a completação daquele poço. Né? Lógico que isso é uma receita que vai sendo ajustado ao longo do caminho. Vamos agora falar um pouco dos desafios e sobre as técnicas que são utilizadas nessa era de Big Data. A gente tem aqui uma imagem de uma arquitetura tradicional, que é muito utilizada em sistemas web, né? Ela é uma arquitetura cliente-servidor, onde o cliente é comumente um sistema web, e no servidor existem diversos serviços que podem ser acessados via API. Então esse serviço pode estar disposto de forma monolítica ou então dividido em microserviços. A camada de serviço conecta com o banco de dados, onde estão todos os dados do sistema. E para escalar essa arquitetura, aumenta-se o número de servidores, ou então você aumenta a capacidade de um servidor. Então, tanto de aplicação como servidor de banco de dados. Então, uma coisa que a gente nota aí é que nós temos apenas uma fonte de dado, e quando a gente fala em fonte de dado, não estamos dizendo que você só tem um servidor de banco de dados, você pode ter N servidores de banco de dados, mas geralmente você trabalha com dados estruturados em bancos relacionais. A gente tem ausência aí de processamento em tempo real, nenhum tipo de processamento em streaming. O custo de escalabilidade ele é limitado, né, basicamente por causa da limitação em processamento de grandes volumes de dados no servidor de banco de dados. Então, para você escalar isso, ele é limitado e é um custo alto, né, e nós temos pouca performance no processamento em lote, que também devido à tecnologia relacional, que foi pensada para não trabalhar com volumes muito grandes de dados. E aqui nós temos o exemplo de uma arquitetura muito utilizada quando se trabalha com Big Data, que nesse caso aí é apresentado o ecossistema do Hadoop. Então a gente tem componentes de monitoramento, componentes específicos para coleta de dados, nós temos serviços para sincronizar nós, servidores, serviço de gerenciar recursos das máquinas, né, onde ele vai localizar nós com espaço e processamento disponível para você executar tarefas. Nós temos componentes de armazenamento de dados distribuídos, e nós temos diversos componentes para processar esses dados tanto em lote como em tempo real, que é o que a gente chama de streaming, né? Então o Hadoop é baseado em uma técnica chamada MapReduce, que é muito utilizada para processar grandes volumes de dados, né, porque ele permite que execute-se um comando de forma paralela e distribuída, né? No módulo 3 vocês vão ver como é que funciona essa técnica. Então, quais são os desafios enfrentados quando se trabalha com Big Data, né? Eu vou passar aqui rapidamente por 5 desafios, sendo o primeiro deles a falta de requisitos claros de Big Data, né? Então, muitas empresas ainda não estão familiarizadas com o Big Data, né, com os benefícios que ele traz. Então, por essa razão, a gente não tem requisitos muito bem definidos de como trabalhar com Big Data, né? Então, você não tem um departamento, um time específico para trabalhar com essa tecnologia,
e muitas vezes você apaga muitos dados que poderiam ser valiosos por falta de uso. Nós temos o problema de data silo, né? Silos são aqueles containers de armazenagem agrícola, né? E na TI, quando se fala em data silos, se refere a dados que são fragmentados, né? E eles se encontram em departamentos diferentes, né? Então você tem uma grande empresa, você tem o financeiro, o RH, você tem o departamento comercial, o de marketing, e esses departamentos não se comunicam, usam ferramentas diferentes, geram dados em formatos diferentes e essas informações não são cruzadas. Você também tem baixa disponibilidade e qualidade dos dados, né? Então muitas grandes empresas não se dedicam ao pré-processamento de dados, né? E muitas vezes até a coletar esses dados. A segurança do dado é uma questão importante, né? É um desafio a ser enfrentado com Big Data, porque a gente está coletando cada vez mais informações e muitas dessas informações são sensíveis, são informações pessoais. Então como é que eu vou garantir, né, que a segurança se torne um tema importante nessa era de Big Data? Por fim, nós temos insuficiência de profissionais, né? A demanda por profissionais para cargos relacionados a Big Data aumentou muito, né? E a disponibilidade deles não cresceu na mesma velocidade. Então, é uma profissão que é tida como uma profissão do futuro, a do Data Scientist, né? Mas a demanda hoje é maior do que a oferta. Bom, e finalmente a gente vai apresentar aqui muito rapidamente a arquitetura que a Huawei provê com o Fusion Insight HD para trabalhar com Big Data, né? Vai ser um overview mesmo da arquitetura. A gente vai ver todos esses componentes em detalhes durante esse curso e no final vai prover um guia de como usar a ferramenta de gestão do Fusion Insight HD para fazer processamento de Big Data, tanto via streaming como em lote e como gerenciar grandes clusters. A arquitetura do Fusion Insight é dividida em 4 componentes, certo? Você tem o componente do Hadoop, que a gente apresentou rapidamente, e ela se baseia na versão open source, mas provê algumas modificações para facilitar o uso do Hadoop. A gente tem uma camada aí o que é chamada de Data Farm, né, que fica acima do Hadoop, que ela é usada para fazer análises, né, e você trazer insights em cima dos dados trabalhados. Então ela tem o Porter para integração de serviço, esse Miner, que é para serviço de mineração de dados, né, e o Farmer, que aí você vai trazer análises mais avançadas, né, que ele chama de Wisdom. O Manager é um serviço de gestão do cluster, né? Você pode gerenciar os seus nós, gerenciar os serviços através desse Manager no Fusion Insight. Ele tem uma interface web para você trabalhar. E o Libra é um banco de dados relacional corporativo, né, de larga escala, que permite processamento paralelo, né, e ele também trabalha tanto com armazenamento colunar como armazenamento de linhas. Bom, pessoal, então aqui a gente encerra a introdução do curso de Big Data, né, que serviu para mostrar um pouco o que a gente vai trabalhar aqui, né, um pouco do contexto do que é o Big Data, a sua história, as arquiteturas que vão ser trabalhadas e um pouco da ferramenta do Fusion Insight, né. Nos próximos módulos a gente vai ver mais em detalhes todo esse ferramental a nível de arquitetura, de como é que ele funciona e como é que você utiliza. Um bom curso para vocês, sejam bem-vindos ao curso de capacitação da Huawei.